Olá! Quem nunca, né, olhou para a beterraba e pensou, nossa, que cor forte, aquele roxo avermelhado. E o sabor, aquele gostinho de terra bem característico. É comum na mesa, sim, mas as fontes que a gente analisou hoje indicam que tem muito mais coisa aí. Lá na Grécia Antiga já davam valor para ela, sabia? Mas agora a ciência moderna tá descobrindo uns mecanismos bem interessantes. A gente está falando de um possível aliado para o coração, para o cérebro e até para quem malha. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo nos vários benefícios da beterraba para a saúde. A gente juntou informação de vários lugares, portais de saúde conhecidos como Tua Saúde, Healthline, Medical News Today, artigos da BBC, da Folha BV, até vídeos de canais como Área de Treino e Dose de Saúde. A ideia é entender por quê, né? Por que a beterraba parece ser tão boa assim. E tem uma palavrinha que vai aparecer bastante: nitratos. Exatamente. O nosso objetivo aqui é pegar a essência de todas essas fontes, sabe? Conectar os pontos, a gente vai investigar os mecanismos biológicos mesmo, como que ela mexe com a circulação, a pressão, o desempenho físico, o cérebro, a digestão, enfim. E claro, vamos falar de como consumir, né? E os cuidados que as fontes mencionam que são importantes também. É para ir além daquela ideia básica da raiz colorida. Certo, então. Vamos lá. O ponto central, pelo que as fontes indicam, parece ser a quantidade de nitratos naturais na beterraba. E aqui é importante separar as coisas, né? Não são aqueles nitratos de carne processada que geram preocupação. Isso, fundamental essa distinção. Os nitratos da beterraba vêm da planta mesmo, são naturais dela. E o que acontece quando a gente come é um processo químico bem elegante, eu diria. Primeiro, lá na boca, umas bactérias que vivem ali normalmente, sabe? Elas começam a transformar esses nitratos, o NO3, em nitritos, o NO2. Que interessante. Quer dizer, o trabalho já começa na boca? Sim, o nosso microbioma oral é chave nisso. Aí quando a gente engole esses nitritos no estômago, que é ácido, ou quando são absorvidos para o sangue, eles podem virar óxido nítrico, o famoso NO. E essa molécula, o óxido nítrico, é um sinalizador super importante no corpo. Uma das funções mais conhecidas é ser um potente vasodilatador. Vasodilatador? Ah, isso quer dizer que ajuda os vasos sanguíneos a relaxar, a se expandir? É isso? Tipo, abrindo mais espaço para o sangue. Perfeito, é exatamente isso. O óxido nítrico manda um sinal para as células musculares que ficam na parede dos vasos para elas relaxarem. Com esse relaxamento, o diâmetro do vaso aumenta, sabe? A vasodilatação. Isso diminui a resistência para o sangue passar e, como consequência, pode baixar a pressão arterial. É um mecanismo chave para regular o sistema cardiovascular. Imagino que daí venha a conexão direta com os benefícios para o coração que as fontes falam tanto. Os estudos parecem mostrar resultados bem concretos na pressão, né? Sim, várias fontes citam pesquisas importantes. Alguns estudos, aqueles que acompanharam pessoas consumindo suco ou beterraba cozida todo dia, eles relataram quedas na pressão sistólica, aquele número mais alto da medição entre 3 e 9 milímetros de mercúrio, o mmG. Teve uma análise que juntou vários estudos e chegou numa média de queda perto de 5 mmG com o consumo regular, algo como 2 beterrabas por dia por algumas semanas. E 5 mmG pode não parecer um número enorme, mas para a saúde pública isso faz diferença. Faz uma diferença bem considerável. As fontes mostram que uma redução assim, se for mantida, está ligada a um risco bem menor de problemas sérios como AVC, infarto. Algumas estimativas falam que manter essa redução poderia diminuir o risco desses eventos em uns 10%. E o interessante é a rapidez. Algumas pesquisas viram a pressão baixar poucas horas depois de tomar o suco de beterraba. E se a gente pensar no quadro completo, essa vasodilatação pelo óxido nítrico não só alivia a pressão no coração, facilitando o bombeamento, né, mas melhora a circulação toda. Isso pode ajudar a prevenir coágulos, aterosclerose, aquele endurecimento das artérias, e não podemos esquecer do folato, a vitamina B9, que a beterraba também tem. O folato ajuda a manter níveis saudáveis de homocisteína, que em excesso é um fator de risco para o coração, e ainda tem as fibras, os antioxidantes, que ajudam no controle do colesterol também. É fascinante como um vegetal simples
tem esse impacto tão sistêmico e essa melhora na circulação, na entrega de oxigênio, parece ser o segredo para outro benefício que chamou muito atenção, o desempenho físico. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Os relatos são de mais resistência, mais eficiência. Sim, a nutrição esportiva tem olhado muito para a beterraba. E o mecanismo principal, de novo, o óxido nítrico. Ele melhora o fluxo de sangue para os músculos e, o que é crucial, otimiza como as mitocôndrias, as nossas usinas de energia celular, usam o oxigênio. Parece que isso permite que o atleta treine mais pesado por mais tempo ou mantenha a intensidade gastando menos energia, sabe? E tem números para isso. As fontes mencionam os dados bem expressivos. Tem vários exemplos citados, sim. Um estudo bem famoso lá de 2009, da Universidade de Exeter, observou que ciclistas que tomaram suco de beterraba por uns dias conseguiram pedalar 16% mais tempo até cansar, comparado com quem não tomou. 16%? É bastante. Outro estudo de 2012 com corredores mostrou que quem comeu beterraba assada antes correu os últimos quilômetros uns 5% mais rápido. E tem pesquisa mais nova de 2023 falando até em aumento de potência muscular, tipo força explosiva, na casa dos 7%. Talvez pela influência do óxido nítrico na contração do músculo. Então não é só aguentar mais, é ter mais força também. E como isso funciona na prática para quem treina? Tem hora certa para comer? Quantidade? Olha, as fontes sugerem que, para ter esse benefício no treino, o ideal é consumir a beterraba umas 2 a 3 horas antes. Isso dá tempo para o nitrato virar óxido nítrico e chegar no pico de ação. A quantidade varia um pouco, mas falam em torno de 2 ou 3 beterrabas médias ou um copo de suco concentrado, tipo 70 a 140 ml, ou equivalente a uns 6 a 10 milimoles de nitrato. Ah, e um detalhe. Parece que o efeito é mais notável em atletas amadores ou moderados do que nos de elite, que já podem ter o sistema de óxido nítrico super otimizado. Entendido. E essa melhora no fluxo de sangue não fica só nos músculos, né? O cérebro entra na história também, segundo as fontes. Exatamente. O cérebro gasta muita energia, muito oxigênio. Qualquer melhora na circulação lá pode ser positiva. As fontes destacam que a beterraba parece aumentar o fluxo sanguíneo especificamente para áreas importantes, tipo o córtex pré-frontal. Essa área é fundamental para as funções executivas. Tomar decisão, planejar, memória de trabalho, atenção. E como a gente percebe isso? Melhora na cognição mesmo, no tempo de reação? Tem evidência, sim. Um estudo que uma fonte citou, feito com pessoas com diabetes tipo 2, que muitas vezes têm problema vascular, mostrou uma melhora de 4% no tempo de reação em testes cognitivos depois de tomar suco de beterraba por 2 semanas. Outra pesquisa legal combinou suco de beterraba com exercício em idosos. Observaram que as redes neurais no córtex motor ficaram mais parecidas com as de adultos jovens. Sugere um efeito protetor, talvez até rejuvenescedor para o cérebro. Redes cerebrais mais jovens. Isso é forte. Levanta a questão do longo prazo, né? Talvez para prevenir aquele declínio cognitivo da idade. É uma linha de pesquisa bem promissora. A hipótese é essa. Melhorando a chegada de sangue no cérebro, a beterraba poderia ajudar a combater processos como falta de oxigênio, que contribuem para o declínio cognitivo, para o risco de demência. E além do óxido nítrico, o folato, o B9, que a gente já falou, também é importante para o cérebro. Ajuda a fazer neurotransmissores, mantém o sistema nervoso saudável. Realmente, os efeitos parecem todos conectados. Mas a beterraba não é só nitrato, né? As fontes falam de outros benefícios importantes, talvez não tão ligados ao óxido nítrico. Podemos agrupar alguns? Tipo, a parte digestiva? Claro. Um ponto que sempre aparece é a fibra da beterraba. Em 100 gramas dela, crua, tem umas 3,4 gramas de fibra, cozida um pouco menos, tipo 1,9 gramas. Essas fibras são essenciais para o intestino funcionar direitinho, ajudam com prisão de ventre e funcionam como pré-bióticos também, alimentam as bactérias boas do nosso intestino, o que é ótimo para a saúde geral. E aquela questão anti-inflamatória e antioxidante.
A cor dela deve ter a ver com isso, né? Totalmente. A cor vibrante vem das betalainas. Esses pigmentos são antioxidantes potentes, combatem os radicais livres que estragam nossas células. E são anti-inflamatórios também. Algumas fontes citam estudos iniciais onde extrato de beterraba diminuiu marcadores de inflamação no sangue, tipo PCR e TNF-alfa, e até aliviou dor em gente com osteoartrite. Junto com as vitaminas A, C e o zinco que ela também tem, esses compostos ajudam a fortalecer a imunidade e a proteger do envelhecimento precoce ligado ao estresse oxidativo. Falando em vitaminas e minerais, as fontes também ligam a beterraba à prevenção de anemia e à saúde dos músculos. Sim, a beterraba tem ferro, que é chave para a hemoglobina, aquela que carrega o oxigênio no sangue, e tem o folato B9, que também ajuda a fazer glóbulos vermelhos. A vitamina C na beterraba, crua ainda por cima, ajuda a absorver o ferro vegetal. Essa combinação é interessante para ajudar na prevenção da anemia por falta de ferro. Para os músculos, o potássio e o cálcio são importantes para a contração funcionar bem e podem ajudar a evitar câimbras. E mencionam até saúde do fígado e um potencial contra o câncer. Mas com calma nessa hora, né? Correto. Teve um estudo com pessoas com gordura no fígado não alcoólica, ADAGNA, que sugeriu que comer beterraba pode ajudar a diminuir essa gordura, talvez pelas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias dela. Sobre o câncer, vários compostos da beterraba, betaína, ácido ferúlico, rutina, caenferol, ácido cafeico, as betalainas, eles mostraram em laboratório ou em animais que podem inibir o crescimento de células de câncer. Mas olha, é crucial dizer, isso é preliminar. Beterraba não é cura para câncer de jeito nenhum, mostra um potencial que precisa de mais pesquisa em humanos, mas não substitui tratamento médico, tá? Alerta importante mesmo. E, rapidinho, falam também de saúde dos olhos e até das bactérias da boca. Falam. A vitamina A, que tem mais na cozida, como o beta-caroteno, é fundamental para a visão, ajuda a prevenir olho seco grave e talvez diminua o risco de degeneração macular e catarata com a idade. E sobre a boca, um estudo recente sugeriu que tomar suco de beterraba pode mudar as bactérias que vivem ali, aumentando aquelas que são boas em transformar nitrato em nitrito, lembra? O primeiro passo para o óxido nítrico. Cria um ciclo interessante. A beterraba pode otimizar o próprio mecanismo que gera os benefícios dela para a circulação e para o cérebro. E para quem tá de olho na balança, ela se encaixa bem. Com certeza, tem pouca caloria, né? Umas 44 calorias por 100 grama crua, 32 cozida, é rica em água, fibra, tem um pouco de proteína, isso ajuda a dar saciedade. Pode ser uma boa aliada em dietas para controlar o peso. E uma última coisa que as fontes trazem. Aquela fama antiga de afrodisíaco, tem algum fundo de verdade? Bom, a teoria faz sentido. O óxido nítrico é essencial para a vasodilatação que causa a ereção, né? É o mesmo mecanismo do Viagra. Então, um alimento que aumenta o óxido nítrico poderia, teoricamente, ajudar. Os romanos já pensavam nisso, parece. Mas as fontes são claras. Não tem estudo clínico bom comparando beterraba com remédio para disfunção erétil. É um benefício possível pelo denismo, mas falta comprovação científica para isso especificamente. Entendido. Nós só cobrimos muitos benefícios. Mas como a gente coloca a beterraba no dia a dia para aproveitar isso? As fontes dão umas dicas práticas. Dão sim, e a versatilidade dela ajuda muito. Dá para comer crua, raladinha na salada, em carpaccio, cozida, assada, que preserva mais nutrientes que ferver, aliás, em sucos, pura ou com outras frutas, tipo gengibre, abacaxi, laranja, fica ótimo. Em sopas, como a sopa borscht, smoothies, purês, patês. Uma ideia legal é usar a casca cozida com ricota, iogurte e até na massa de bolo, pão e panqueca para dar cor e umidade. Tem também o pó de beterraba, que usam muito como suplemento pré-treino. E as folhas, não pode esquecer das folhas. São super nutritivas, dá para refogar, usar em omelete, torta, sopa. E sobre cozinhar? Você falou que ferver não é o ideal. Exato. As fontes alertam. Os nitratos se dissolvem na água.
Se você ferve a beterraba e joga a água fora, perde muito nitrato. Assar, cozinhar no vapor ou comer crua são jeitos melhores de preservar os nitratos e outras coisas que se perdem na água, como vitamina C e folato. Aquela beterraba em conserva, que já vem cozida e pode ter açúcar ou sal, geralmente tem menos nitrato também. Comparando crua com cozida sem ser fervida, a crua geralmente guarda mais nitrato, vitamina C, folato. A cozida, por outro lado, pode ter mais beta-caroteno disponível e ser mais fácil de digerir para algumas pessoas. Ok, ótimas dicas. E os cuidados? Tem gente que precisa consumir com mais moderação. Sim, as fontes apontam alguns casos. O principal é por causa dos oxalatos. A beterraba, principalmente crua, e as folhas têm bastante oxalato. Quem já teve pedra nos rins de oxalato de cálcio, que é o tipo mais comum, precisa consumir com moderação. Cozinhar reduz um pouco o oxalato. Algumas fontes até sugerem limitar a crua a, 1 colher de sopa por dia, para quem tem esse risco. Tem mais algum cuidado? Tem mais 2 que mencionam. O primeiro é a beturia. É quando o xixi ou as fezes ficam meio rosados, avermelhados depois de comer beterraba. Assusta às vezes, mas não faz mal nenhum. É só o pigmento, a betalaína, saindo. Varia de pessoa para pessoa. O segundo cuidado é com a pressão arterial. Como a gente viu, a beterraba pode baixar a pressão. Então, quem já tem pressão baixa ou toma remédio para hipertensão, é bom ficar de olho. E, idealmente, conversar com um médico ou nutricionista antes de aumentar muito o consumo, principalmente de suco concentrado, para não ter uma queda muito grande na pressão. Informações valiosas para consumir com segurança. Então, se a gente fosse resumir a essência dessa nossa conversa toda, o que mais se destaca sobre a beterraba? Olha, eu diria que a mensagem principal é que a beterraba é muito mais que só uma raiz colorida. As fontes mostram ela como uma fonte natural e concentrada de nitratos, que o nosso corpo usa de forma inteligente para produzir óxido nítrico. E essa molécula age como uma chave mestra para a saúde vascular. Impacta a pressão, o desempenho físico, a circulação no cérebro, com potenciais benefícios para a cognição. E além dessa mágica do óxido nítrico, ela ainda vem com um pacote de outros nutrientes, né? Exatamente. Não dá para esquecer das fibras para digestão, dos antioxidantes como as betalaínas contra a inflamação e envelhecimento e do conjunto de vitaminas e minerais que ajudam em várias funções, desde gerar energia e fortalecer a imunidade até a saúde dos músculos e ossos. É um alimento bem denso em nutrientes, realmente. O que torna isso relevante para quem nos ouve é que é um alimento acessível, né? Versátil, fácil de incluir na rotina, de várias formas, como a gente viu, tendo... A beterraba pode ser uma adição muito valiosa para uma dieta que já seja equilibrada e variada. Não é uma pílula mágica, óbvio, mas é um componente que, dentro de um estilo de vida saudável, oferece muitos benefícios potenciais e com cada vez mais ciência por trás. É um exemplo de como a natureza oferece soluções simples e eficazes para a nossa saúde. E para fechar com uma provocação que as fontes inspiraram, a gente viu que a beterraba pode mudar as bactérias da nossa boca, né? Justamente aquelas que começam a transformar o nitrato em nitrito, passo essencial para o óxido nítrico. Isso faz a gente pensar, será que a saúde do nosso microbioma oral, algo que talvez a gente não dê tanta bola, é uma chave muito mais importante do que a gente imaginava? Não só para a boca, mas para a saúde vascular e cognitiva, principalmente conforme a gente envelhece. Fica aí a reflexão.